Isso aí, não tem jeito melhor de começar uma manhã, hein? Que questão bonitinha. Essa questão aí, como a gente discutiu na semana passada, é uma questão trabalhosa. Uma das técnicas que nós usamos é a técnica da decomposição. Vamos começar por ela. Eu vou pegar o ponto de união entre as cordinhas e vou representar as trações atuando ali. Tem a T3 atuando verticalmente para baixo, a T1 atuando obliquamente para cima e a T2 também, só que para a direita e não para a esquerda. Com conhecimento básico de geometria é fácil mostrar para o aluno que o 30 graus está presente aqui e o 60 está presente acolá. Como os vetores não estão alinhados, nós precisaremos decompô-los, então nós podemos fazer um eixo X e fazer um eixo Y, sobre os quais faremos a decomposição. Como aqui é 30 graus e aqui é 60, vai ser bem fácil decompor. Pontilhada paralela, esse vetor aqui é o vetor T2x. Pontilhada paralela, aquele ali é o vetor T2y. Faço a mesma coisa com outro vetor, pontilhada paralela, esse vetor aí é o T1y. Pontilhada paralela, aquele vetorzinho ali é o T1x. Tu vê, né, cara? Não é difícil, mas é chato pra caramba, precisa ser praticado. Tu não vai conseguir aprender só me ver fazer, né? Só me vendo fazer. Tu vai ter que praticar também, não tem jeito. T1x é T1, como tem ângulo entre eles, vezes cosseno de 60. Então, T1x seria T1 vezes 1 sobre 2, ou apenas T1 sobre 2. Esse é o T1x. T1y é T1 vezes seno de 60. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. T1 raiz de 3 sobre 2. Já decompus também. T2x é T2 vezes com ângulo, cosseno de 30. Quer dizer que o T2x vai ser T2 raiz de 3 sobre 2. T2y é igual a T2 vezes seno de 30. Seno de 30 é famoso, 1 sobre 2, ou 0,5. Fizemos as decomposições. Então, desenhamos as tensões atuando naquele ponto ali, fizemos as decomposições. Nós sabemos que aquele ponto está parado. Se ele está parado, a força resultante é zero. Primeira análise que eu posso fazer pode ser na própria caixa. Se eu fosse desenhar as forças da caixa, eu saberia que tem o peso puxando ela para baixo e tem a T3 puxando ela para cima. Já que a resultante é zero, T3 tem que ser igual ao peso. E peso nós sabemos que é M vezes G. Já que a massa é 20 e a gravidade é 10, eu sei que a tração 3 é 200 newtons. Eu fiz dessa maneira para ficar formal, porque é intuitivo, né? O cara está acostumado com essa matéria, ele olha, tá 200, para deixar bonitinho. Então eu expliquei qual foi o meu raciocínio. A resultante é zero, já que a resultante é zero, o vetor que aponta para cima tem que ser igual em módulo ao vetor que aponta para baixo. Agora, se nós formos olhar para aquele ponto ali, para o ponto onde as três forças, T1, T2, T3, as três trações atuam, eu poderia pensar separadamente no eixo X e no eixo Y. No eixo X tem duas forças, uma para a esquerda e uma para a direita. Claro que o T1x vai ter que ser igual ao T2x para que o sistema esteja em equilíbrio. Olhando para o eixo Y, tem duas forcinhas atuando para cima e uma para baixo. Para que a resultante dê zero, as duas forças para cima tem que ser igual à força para baixo, intuitivo, sem maiores problemas. Eu diria que nesse ponto a física acaba. Nesse ponto acabou a física, não vou mais usar nada de física. Eu vou usar agora só matemática básica. As equações estão prontas, eu vou usar sistema de equação. Isola numa, substitui na outra. T1 sobre 2. Quem é o T2x? T2 raiz de 3 sobre 2. Ah, que gostosinho, dá para cortar o 2 com 2. Então eu descobri que o T1 é igual a T2 raiz de 3, ou raiz de 3 T2, tanto faz.
o y? É T1 raiz de 3 sobre 2. Quem é o T2y? T2 sobre 2. E isso é igual ao T3 que nós já vimos que vale 200. Como os dois têm o mesmo denominador, eu posso somar os caras. O 2 está dividindo, vai passar multiplicando. 400. Já que no lugar do T1 eu posso colocar raiz de 3T2, isolando o número e substituindo na outra, fica raiz de 3T2 vezes raiz de 3 mais T2 igual a 400. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9, que é 3. 3T2 mais T2 igual a 400. 4T2 igual a 400. Portanto, T2 igual a 100 newtons. Dividir ambos os lados por 4. E já que eu achei T2, eu retorno na equação anterior. 100 vezes raiz de 3, 100 raiz de 3 newtons. Então estão aí as respostas. T3 é 200, T1 é 100 raiz de 3 e T2 é 100. Esse foi o método da decomposição. Método da decomposição. Vamos fazer com os outros métodos também. É importante a gente fazer isso pelo menos algumas vezes para que tu possa escolher, né, qual é o método que te deixa mais seguro. Vamos resolver agora através do teorema de Lamy. O teorema de Lamy a gente começaria muito parecido, escrevendo as três forças. T3, vertical para baixo, T1 e T2. Agora nós vamos colocar os ângulos entre esses vetores. Se eu fizer essa pontilhada aqui, nós sabemos que aqui tem 90 graus e aqui também tem 90 graus. Como o ângulo de cima era 30, ó, mais 90 de baixo, esse ângulo todo aqui é 120 graus. Se aqui em cima era 60 com 90, isso aqui tudo dá 150 graus. Nós já temos 270 para 360, 90. Então aqui em cima, ó, é 90 graus. Teorema de Lamy, nós usaremos. O teorema de Lamy, na verdade, é a lei dos senos usadas em triângulos, que diz que um lado do triângulo dividido pelo seno do ângulo oposto é igual ao outro lado dividido pelo seno do ângulo oposto. Observe que para poder usar essa técnica, vamos ter que ter algum domínio de círculo trigonométrico. Afinal, tu não vai ganhar de mão beijada um seno de 120. Desde que tenha a capacidade de esboçar o círculo trigonométrico, lembrar que esse é o eixo do cosseno, aquele eixo é do seno. Os 120 graus está mais ou menos por aqui, e esse 120 graus faz 60 graus horizontal. Portanto, vai ter exatamente o mesmo seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2. Quero descobrir quanto é o T1. O seno de 120, como eu mostrei, é o seno de 60. Raiz de 3 sobre 2. O T3 nós já calculamos, e isso não mudaria. Já calculamos por 200. E o seno de 90, que preenche todo o eixo do seno, é 1. Está dividindo, passa multiplicando. O T1 fica igual a 200, que multiplica a raiz de 3 sobre 2. Portanto, o T1 é 100 raiz de 3. O que é marcante nesta técnica é que ela levou 1, 2, 3, 4 linhas de cálculo, enquanto a outra teve todo um processo infinitamente mais trabalhoso. Teorema de Lamy, que show! Bem legal resolver pelo teorema de Lamy. Agora, como é que eu faria para achar o T2? Mesma ideia, T2 sobre o seno do ângulo oposto, seno de 150, é igual a T3 sobre o seno do ângulo oposto, seno de 90. T2 vezes o seno de 150 vai ser igualzinho ao seno de 30, já que ambos fazem 30 graus horizontal. Ambos têm a mesma projeção no eixo do seno, que fica bem no meio do eixo. Seno de 150 igual ao seno de 30, 1 sobre 2. Seno de 90 é 1, está dividindo, passa multiplicando. O T3 a gente já viu que é 200.
200 vezes 1 sobre 2 dá 100. Então foi bem curtinho resolver pelo teorema de Lamy. O último teorema, o último método, né, foi o método da decomposição primeiro, método da decomposição. Aqui foi o teorema de Lamy, bem curtinho, tem que manjar de círculo trigonométrico apenas. E agora o método da poligonal. Vamos fazer agora pelo método da poligonal. O aluno vai poder escolher qual é o método que mais o agrada. Deixa eu tirar essa partezinha aqui do método da decomposição. Não, o teorema de Lamy ele tem uma limitação grande porque ele só vai ser usado para situações onde tem 3 forças coplanares atuando no mesmo ponto. Se não forem 3 forças coplanares, esse método não vai funcionar. O método da poligonal, ele vai funcionar também, só que às vezes o polígono que tu vai criar é tão complexo que pode te dar uma dor de cabeça geométrica grande para resolver. O método de decomposição ele é poderoso mesmo, ele vai resolver sempre os problemas, mesmo problemas mais elaborados de estática, certo? Vai dar para resolver pelo método de decomposição. Então, realmente, tem uma distinçãozinha entre eles. Para o vestibular, na grande imensa maioria dos casos, cabe os 3. Na grande imensa maioria dos casos. Mas, se eu fosse escolher um para te aprender, eu escolheria o método de decomposição. O primeiro método, que é mais completo, é mais ninja. O método da poligonal. Primeiro, eu vou pegar o ponto onde as 3 forças atuam e vou começar a desenhar os vetores das forças que atuam naqueles pontos. Tem um vetor que eu chamei de T1, que atua naquela direção, na direção da corda. Tem um vetor que eu chamei de T2, esse vetor T2 vai apontar para lá, vetor T2. E eu sei que o vetor T3, na hora que eu for desenhar ele tem que ser exatamente, ele tem que sair do último vetor e chegar na origem do primeiro. Por que eu sei que esse vetor T3 vai ter que ser assim? Porque, já que o sistema está em equilíbrio, a força resultante é 0. E quando nós aprendemos lá o método de somar vetores, a gente aprendeu 2 maneiras para somar vetores, né? A gente aprendeu o método do paralelogramo e o método da poligonal, de formar um polígono, método polígono. E o método polígono a gente pegava um vetor, colocava a bundinha do próximo na cabecinha dele e assim por diante. E o vetor resultante saía da extremidade do último vetor e ia até a origem do primeiro. Desculpa, perdão. Se eu, por exemplo, colocasse o terceiro vetor assim, ó, o vetor resultante sai da origem do primeiro e vai até a extremidade do último. Esse é que seria o vetor resultante, ó, a força resultante. Mas como nós sabemos, a força resultante é 0. Por isso que eu tenho segurança total em desenhar o último vetor encostando na bundinha do primeiro, para que a resultante seja 0. Por isso que eu sempre formarei um polígono. Por isso, método polígono. Bom, o que nós sabemos? Esse aqui é o vetor T3, representa a direção do vetor T3. Esse aqui representa a direção do vetor T2. Quer dizer que esse ângulo aqui, ó, representa aquele ângulo entre o vetor T2 e o vetor T3. Se aqui é 30 graus, aqui tem que ser 30 graus, ó, PV. E como o total é 90, aqui embaixo temos 60 graus. Então descobri que ali é 60 graus. Como ali é 60 e ali é 30, já deu 90, e a soma dos ângulos internos do triângulo é 180, eu descubro que esse ângulo é 90, que é o ângulo entre o vetor T2 e o vetor T1. Então isso aqui é 90. Portanto, eu descobri um triângulo retângulo. E triângulo retângulo a gente brinca desde o fundamental. Seno de 60 é o cateto oposto, que é T1, sobre a hipotenusa, que é o T3. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, e o T3 é 200, como já foi calculado aqui. Está dividindo, passa multiplicando, 200 dividido por 2 dá 100, e a gente descobre que o T1 é 100 raiz de 3 newtons. Se nós fizéssemos um cosseno de 60, que é o cateto adjacente T2 sobre a hipotenusa, que é o T3, como o cosseno de 60 é 1 sobre 2, mais uma vez matamos o problema e chegamos às mesmas conclusões em todos os casos.
que T1 é 100 raiz de 3 e que T2 é 100. Escolha o seu método preferido e divirta-se. Técnica da decomposição, teorema de Lamy ou método da poligonal. Os três funcionam muito bem. Chato pra caramba, tem que exercitar, me vendo fazer não vai aprender. Na verdade, tu me vê fazer e depois pratica um monte, né? Sofre um monte, erra um monte e uma hora vai ser teu. Na hora que tu aprender, cara, tu vai olhar pra trás, tu não vai acreditar que tu demorou tanto tempo e que tu sofreu tanto. Prometo. Show de bola, um momento desafiador então, hein? Um dos momentos mais desafiadores, eu diria, desde o começo do curso. Esse é o probleminha mais elaboradinho, talvez, que a gente vai enfrentar ao longo do curso aí. Muito bem.